Na nossa aula de hoje a gente vai ver o código de Huffman, tudo bem? É o que a gente usa para fazer compactação de arquivos, tá? Ele é utilizado, por exemplo, para fazer a compactação de arquivo de áudio. O áudio, de modo geral, quando ele sai lá do estúdio, ele sai em Wave, tá? Então, uma música de, sei lá, de 5 minutos, ela tem em torno de 300 MB, tudo bem? Aí, quando a gente faz esse tipo de compressão, né? Esse tipo de compactação, a gente chega a 5 MB. Claro, né? Para você chegar até o MP3, você tem vários passos que, tipo, para sair do Wave até chegar no MP3, você tem vários passos e um desses passos é esse código de Huffman, tudo bem? Passa por esse algoritmo aqui. Então, vamos lá. Digamos que você tem um arquivo, tudo bem, que você só tem essas letras aqui. Você só tem esses símbolos aqui, A, B, C, D, E, F. Ok? Então, para saber o tamanho desse arquivo, você tem que saber a quantidade de letras que você tem no total. Ou seja, você tem que saber as frequências dos símbolos. Quantos A's tem, quantos B's tem, quantos C's tem, quantos D's você vai ter lá no seu arquivo, quantos E's e quantos F's, né? Então, eu vou pegar e vou te dar aqui, tá? Então, suponha que a frequência de cada um deles seja essa daqui, tá? O A45, o B13, o C12, o D16, o E9 e o F5. Aí eu te pergunto, como é que você faz para representar cada símbolo lá em bits, tudo bem? Você vai ter 0 e 1, aqui no caso a gente tem 6 elementos, tá? E tipo, com 2 bits só eu não consigo, tá? Porque com 2 bits só eu tenho 0, 0, tenho 0, 1, tenho 1, 0 e tenho 1, ou seja, eu tenho 4 caras só. Então, eu vou precisar de pelo menos 3 bits, ok? Então, se você fizer exatamente isso com 3 bits, a gente pode fazer uma associação dessa forma aqui, né? Ó. Aí você tem essa codificação aqui que é fixa de 3 bits, tudo bem? Então, o A ele vai ser o 000, o B vai ser o 001, o C vai ser o 010, o D o 011, o E 100 e o F 101. Tudo bem? Então, se a gente fizer isso aqui, a gente vai supor o seguinte, que o nosso arquivo ele tem um total de 100 símbolos, né? Se você for contar aqui, né? Ele vai ter 100 símbolos aí, tá? Então, se você fizer a soma desses caras aqui, você vai ter 100. Claro que a gente está trabalhando aqui em um arquivo, sei lá, com 100 mil, entendeu? E não só com 100 símbolos apenas, tá? Então, aqui a gente está em torno de 100 mil. Mas eu só vou falar 100 aqui, tá? Então, quantos bits lá no total, usando essa codificação, eu vou ter lá no total lá do meu arquivo? Ora, se eu tenho 100 bits e eu tenho... Desculpa, eu tenho 100 símbolos e para cada símbolo eu vou ter 3 bits. Então, eu vou ter 300 bits, tudo bem? Porque é só 3 vezes 100, né? Porque eu tenho 3 bits para cada símbolo que tem um total de 100, tá? Então, aqui eu vou ficar com 300 bits. Aí eu te pergunto, será que não é possível eu fazer uma codificação melhor do que essa? Tipo, essa codificação aqui, ó. Aqui a gente vê que é variável, né? Essa codificação. Porque o A ele só tem um bit, que é o 0. O B ele tem 3 bits, o C tem 3 também, o D 3, o E tem 4 e o F tem 4. Então essa codificação aqui ela é variável, tá? Mas como é que... Será que não ficou melhor aqui? Então vamos ver aqui, tá? Então aqui para o A a gente tem 45, né? Ó, a gente tem 45 símbolos para 1 bit, tudo bem? Então 45 vezes 1. Aí eu vou somar com a quantidade lá do B. Eu tenho 13 para 3 bits, ou seja, 13 vezes 3. O C, eu vou ter 12
para 3 bits, tudo bem? Então eu vou ter 12 vezes 3. Então, aqui, pessoal, estou contando a quantidade de bits lá no total com essa codificação, tá? Que basicamente você vê a frequência de cada símbolo e você vai multiplicar pelo tanto de bits que você tem aquela codificação daquele símbolo em específico, tá? Então a gente parou aqui no C, né? Então vamos lá para o D. O D você tem 16 bits, aliás, você tem 16 símbolos de 3 bits. Então você tem 16 vezes 3. O E, ele tem 9 e tem 4, tudo bem? Então você botou 9 vezes 4. E o F, que é o último, ele tem 5 caras de 4 bits. Então você tem 5 vezes 4. Então quando você fizer essa soma aí total, aí você vai ter o resultado de 224, tudo bem? Então lá eu vou ter 224 bits. Então aqui a gente vê que dá para diminuir bem, tudo bem? A gente diminuiu com um valor considerável, tá? E isso é bom porque a gente sabe que memória é cara, então sempre é bom tentar diminuir. Então, agora aqui, um problema dessa codificação variável, né? Porque você tem 3, outro você tem 1 bit só, outro você tem 4. Enfim, ela é um pouco mais difícil de você codificar. Assim, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque essa aqui de cima, que você tem certeza que você sempre tem 3 bits, é só você sair lendo de 3 em 3 que você sempre vai ter certeza que está lendo um símbolo, tá? Aqui embaixo não, né? Aqui embaixo você pode ler um cara só um bit e ele pode ser referente a um símbolo, tá? Ou então você tem que ler 4 caras lá para ele ser referente a um símbolo. Então a gente não pode ter ambiguidade aqui, tudo bem? A gente não pode ter uma sequência que seja ambígua, né? A gente tem que ter uma codificação que seja boa para a gente, tudo bem? Então vamos ver um pouco melhor sobre esse problema aqui, tá? Então a codificação variável que a gente for colocar não pode ser ambígua, tá? Por exemplo, se você tem essa codificação aqui, o A é 0, o B é 01, o C é 11, o D ele é 001, tá? Aí eu vou te perguntar uma coisa, né? Que essa cadeia 001, eu estou dizendo que ela é ambígua para você. Me fale quantas possibilidades essa cadeia aqui ela pode ser, né? De 001. Então, se você quiser pausar o vídeo um tempo e pensar um pouco, tá? Faça isso. Então, quando eu for tentar decodificar ela pode ser igual a quem, né? Então, eu vou ter aqui algumas possibilidades, tá? Como, por exemplo, ela pode ser lida todinha como um símbolo, 001 sendo o símbolo D, tudo bem? Como está aqui. Ou então, ela pode ser lida como 0, aí eu vou codificar um símbolo, que é o A. Depois eu leio o 01, que é o B, tudo bem? Então, ela pode ser D ou então pode ser AB, ok? Então, isso é um problema que eu tenho que evitar quando a minha codificação ela é variável, tá? Porque quando ela não é bonitinha, tipo lá aquela de ler, de eu ter certeza que eu sempre vou ter 3 bits, né? Porque basta você ficar lendo de 3 em 3 bits. Mas aqui, como é variável, pode ser 1, 2, 3, 5, entendeu? Eu tenho que tomar esse cuidado. Então, ó, aqui, o principal problema é o seguinte, né? Porque, tipo, uma cadeia pode ser prefixo de outra, tudo bem? A gente tem que, se você pegar só um, né? Ele vai ser prefixo do 001, que também é um símbolo, tudo bem? Aqui você tem o símbolo A sendo 0 e você tem o D sendo 001. Ou seja, o A, o código do A lá, ele é prefixo do D. Então, é bom que a gente crie uma codificação variável que seja livre de prefixos. E olha só que interessante, tá?
qualquer codificação livre de prefixos pode ser representada por uma árvore binária em que cada nó tem 0 ou 2 filhos. Ou seja, uma árvore que seja estritamente binária. Sempre ela vai ter 2 filhos ou então 0. Ok? Então, para a gente entender um pouco melhor isso daqui, isso aqui é uma observação bem importante, tá? Então, a gente vai entender aqui com um exemplo. Então, deixa eu subir aqui para dar um exemplo. Então, vamos lá. Se você tem essa árvore aqui, tudo bem? Então, ela basicamente é uma árvore estritamente binária, né? Ela tem 0 ou 2 filhos para cada nó. E eu estou seguindo aqui a ideia de que se eu for para esquerda, eu vou colocar 0, e se eu for para a direita, eu vou colocar 1. Então, como é que vai ser o código aqui de cada letra dessa aí, né? A, B, C e D. O A aqui, para você chegar até o A, você vai por esse caminho aqui, que só tem basicamente o 0. Então, o A ele vai ser o de 0, 0, né? Seguindo a mesma ideia aqui, eu vou ter os outros, né? Tipo, daqui para cá, eu vou ter o 0, 1, 1. Tudo bem? Daqui para cá, ó. Desculpa, daqui para cá assim, ó, eu vou ter o 1, 0, 1. E seguindo para cá eu vou ter o 1, tá? Então, basicamente, se eu seguir um caminho que vai dar raiz até uma folha, como esse aqui, por exemplo, ele é o que vai dizer qual é o código, tudo bem? Então, é um caminho da minha raiz até uma folha. Mas, olha, por que faz sentido eu pegar essa árvore que ela é estritamente binária? Por que faz sentido eu pegar um cara desse daqui, né? Por exemplo, se você pegasse uma árvore que não fosse estritamente binária, então você ia ter uma coisa assim, né? Ó. Digamos que você tem esse pedaço aqui a mais que eu acabei de colocar, tudo bem? Se você tem esse pedaço aqui, ó. Então, e mais, suponha que eu, no final desse pedaço aí, claro que se ele tem esse pedaço é porque faz sentido para fazer a leitura de algum símbolo, tá? Digamos que ele vai ler o D aqui, tá? Eu sei que o dele está do outro lado aqui, mas suponha que ele fosse aqui agora, tá? Então, aqui a gente vê que ele vai gerar uma codificação que ela não é livre lá de prefixo, tudo bem? Ela vai ter o prefixo, por quê? Porque o A ele vai ser 0 e o D ele vai ser 001, tá? Lembrando dessa outra aqui que eu fiz aqui em cima, tá? Ó, então eu estou simulando essa minha codificação aqui, tá? Do A ser 0 e do D ser 001, tá? Então é mais ou menos isso que iria acontecer aqui, ok? E claro, você pode até me perguntar, professor, mas não faz sentido... É só você não pegar esse A aqui, tá? Então, se você não pega esse A aqui, também não faz sentido você botar esse comprimento aqui para você gastar 2 bits a mais. Tudo bem? Então, você teria que cortar ele para o cara ficar bem aqui assim, tá? E ele ter 1 bit só. Enfim, o problema aqui é que você teria que o código do A, o caminho do A, né? Ele estaria no B, ok? No D, desculpa, aliás, no D de dado, né? Então, aqui, para você codificar o A, ele estaria no caminho de D, ok? Então, aqui a gente iria ter esse problema, ok? Mas se fosse estritamente binária e cada código fosse referente a uma folha, esse problema com certeza ele não iria acontecer. Então aqui agora, ó, o nosso problema ele se tornou qual, né? Ele se tornou encontrar uma árvore binária, aliás, estritamente binária de codificação ótima, né? A partir das frequências dos símbolos. Então, como é que a gente vai construir uma árvore de frequência de codificação ótima, de modo que eu tenha... de modo que eu construo ela a partir da frequência dos símbolos, tudo bem? Então, pegando aqui essa árvore aqui do nosso exemplo, né? Claro, eu vou desconsiderar o que está aqui em roxo, tá?
Então, a gente percebe aqui o seguinte, né? Que, preferencialmente, o que é que a gente tem que fazer? A gente vê que quando a altura lá do cara está muito grande lá para uma certa folha, né? Tipo o B aqui, não faz sentido a gente pegar o B aqui nesse caso para ser um símbolo que tem muita frequência. Por quê? Porque eu sei que quanto maior o caminho que ele faz lá na minha árvore, maior vai ser o número de bits que ele vai precisar, tudo bem? Então, esses caras que estão lá embaixo, preferencialmente, eles têm que ser os caras que têm a menor quantidade de bits a menor quantidade de frequência possível. Tudo bem? Por quê? Porque ele vai dar a maior quantidade de bits possível aqui nesses casos, né? Então, a ideia é a seguinte, a gente pegar os menores, tudo bem, para ficar lá embaixo. Então, se a gente sabe que os menores têm que estar lá embaixo, é bom a gente construir essa árvore de baixo para cima, pegando os menores, tá? Então, basicamente, a gente vai ter essa ideia, tá? Que é construir a árvore de baixo para cima, tudo bem? Pegando os símbolos de menor frequência, tá? Ou seja, os símbolos de frequências menores. Ok? Então vamos lá fazer isso aqui agora.